prove you do just what you say. Through the storms may come, the winds may blow, I remain steadfast, and let my heart learn when you speak the word, it came to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Your faithfulness never runs out, never runs out. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than my unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll praise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. Hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will fight the darkness free. I'll raise a hallelujah.
praises roar. All through the ashes, open their eyes. Death is defeated, King is alive. Sing a little louder. 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 Sing a
calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, de onde vem calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é que leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor lança fora o medo e me faz e refaz, faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, o amor, o amor. De onde vem calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor,
sovereign hand will be my guide. Defeat may fail and fear surrounds me. You'll never fail and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are Pedro, é de sua livre e espontânea vontade receber a jovem Sara como sua legítima esposa? Sim. Sara, é de sua livre e espontânea vontade receber o jovem Pedro como seu legítimo esposo? Sim. De acordo com o vosso sim, eu invoco sobre a vossa vida a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos reunimos nessa noite aprazível, nesse dia previamente preparado, neste lugar que foi escolhido para receber os teus filhos, para que eu, em nome do Senhor, os abençoe. Quero pedir que o Senhor seja a principal testemunha nesta reunião, que a tua presença seja marcante sobre eles, que o Senhor digne-se de abençoá-los com toda sorte de bênçãos que há em Cristo Jesus. Amém. Lucas capítulo de número 6, versos 36 e 38 diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém? Obrigado, podeis vos assentar. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bem, queridos, eu quero falar da alegria do meu coração de poder estar aqui com vocês, para poder participar desse momento tão especial da vossa vida. A grande pergunta que todas as pessoas que querem casar, ou talvez até aqueles que já se casaram, talvez a grande pergunta que todos deveriam fazer é: como havemos de viver juntos? Você percebe uma coisa interessante, que o verbo haver, no lugar do verbo dever, ele foi proposital. Porque saber viver é uma questão de bom senso e não dever. Percebe? Essa é a diferença de casamentos para casamentos. Muitas das vezes as pessoas estão num contexto de dever. Mas aqui, quando eu digo de como havemos de viver junto, dá uma ideia de construção, porque ninguém vem pronto para o casamento, percebe? As pessoas não estão prontas para dizer: eu vou casar e tudo vai dar certo e não vou ter problema. Vocês estão começando uma construção, e toda construção ela tem toda uma estrutura para você começar, você tocar ela e concluir. Então essa é uma grande diferença. Nem sempre um casamento que dura tem valido a pena, mas todo casamento que vale a pena, ele dura. Percebe? É por isso que em muitos casamentos, as pessoas não conseguem envelhecer juntos. E quando eu digo envelhecer junto, eu estou falando de qualidade de vida, de relacionamento. Então, há uma construção sendo edificada quando você pensa em vida a dois. E é o que vocês estão fazendo, como membros de uma família, como filhos de Deus, como pessoas que são chamadas para construir uma nova célula familiar. Então, se espera que se faça isso com muita maturidade. Muitos casais estão vivendo juntos por conveniência, talvez por medo ou por um acordo, mas não por virtude ou por amor propriamente dito. Casar dentro da vontade de Deus, Pedro e Sara, nem sempre é garantia de sucesso. Às vezes você já deve ter ouvido falar de pessoas que casaram por uma palavra profética, o casamento não deu certo. Ah, Deus se enganou, Deus errou. Não, o casamento é da vontade de Deus. Foi Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. E depois esse conceito é repetido em Eclesiastes 4:9, quando diz: é melhor serem dois do que um. Percebe? Deus sabe o que está falando. O casamento, ele é um projeto de Deus, mas o homem e a mulher que edifica. Por isso que fala assim, que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. O que é o cordão de 3 dobras no contexto de Eclesiastes 4? É Deus, o homem e a mulher. Então o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade, mas ele nunca quebra do lado de Deus. Ou ele vai quebrar do lado do homem e do lado da mulher.
Então, essa é a grande reflexão que a gente precisa entender. Agora, submeter a vontade de Deus para casar é a metade de um processo. É o que vocês já fizeram até aqui, como crentes, como pessoas ali que amam a Deus, que têm compromisso com Ele. Então vocês já entenderam isso, buscaram nele, oraram, se projetaram. Isso é a metade do processo. Agora, é preciso continuar se submetendo para que o processo todo seja concretizado. Entendem? Então isso é extremamente importante. Então eu quero começar respondendo uma pergunta: o que fazer para que o casamento valha a pena? Porque vocês, na idade que estão, quando falar vamos casar, com certeza vocês ouviram: rapaz, deixa disso, você é um menino novo, bonito, casamento é gaiola, né? Faz isso não é, Sara? Casamento, para que isso, gente? Está em desuso, está em descrédito. Por que as pessoas criaram esse conceito? Porque nós temos estatisticamente um volume de casamentos que têm sido desfeitos ao longo dos anos. E o que é pior é que essa mesma proporção estatística, ela vale para pessoas descrentes como para pessoas crentes. Porque quando você fala de construir o relacionamento, existe um problema sério. Porque você está construindo em cima de sentimentos. E uma pessoa que não tem compromisso com Deus, o casamento delas é tido como de saci pererê, uma perna só. É só o sentimento. É por isso que quando as pessoas sofrem no casamento, elas falam: eu vou acabar com esse casamento, eu tenho o direito de ser feliz, Deus quer que eu seja feliz, eu estou sofrendo com esse homem, estou sofrendo com essa mulher, Deus me entende. E as pessoas terminam o casamento simples assim. Qual a diferença de um casamento de um casal descrente com um casal crente que ama a Deus e tem compromisso com Ele? Que o casamento é de duas pernas, tem o sentimento, mas tem o compromisso. Por isso que toda vez quando a perna do sentimento ela está afetada, o que mantém esse casamento? O compromisso com Deus, o temor a Deus, a maturidade que vocês têm, percebe? Vocês entender que vocês não são perfeitos, e justamente por o ser humano não ser perfeito, não se constrói um casamento perfeito, nós construímos famílias perdoadoras. Então esse é o grande destaque que a gente precisa entender. Então, para vocês fazerem um casamento que vale a pena, você precisa abandonar os conselhos antibíblicos. Percebe? Há muitos conselhos fora da vontade de Deus. Há muitos cristãos que são casados e até obreiros que não vivem um casamento dentro de um contexto bíblico. Percebe? Então, o casamento, para valer a pena, ele tem que ter esse processo. Agora, o casamento, ele não é um problema, o casamento é um mistério. Percebe? É assim que a Bíblia diz, o casamento é um mistério. E a Bíblia diz que grande é esse mistério, é assim que a Bíblia refere, Paulo falando ali aos Efésios. As regras não têm o poder de transformar uma relação. Nós não somos máquinas que precisam de ajuste, mas seres humanos que precisam da graça de Deus. Por isso que esse texto eu comecei lendo para vocês entenderem o que Deus está pedindo para os seus filhos. Esse texto aqui eu posso aplicar ele em qualquer contexto, percebe? Porque em qualquer situação as pessoas precisam ser misericordiosas, precisam não julgar, precisam não condenar, precisam perdoar, precisam dar, saber fazer essas escolhas para aplicar uma boa medida. E dentro do casamento, isso é o mais aceitável, não é verdade? Quando a Bíblia diz assim, Pedro e Sara, que cada um considere o outro superior a si mesmo. Eu pergunto, isso vale para o casamento ou não? Vale.
Então, tanto vale para Sara considerar Pedro superior a ela, tanto vale para Pedro considerar Sara superior a ele. Então, esse é princípio, vocês estão entendendo? Os princípios bíblicos são princípios de Deus para gerar uma relação saudável. Então, vocês precisam estar satisfeitos em Deus para satisfazer um ao outro. E amar não é apoderar-se do outro para se completar, mas dar ao outro para completar-se. Se você entender, Pedro, que a sua felicidade depende da felicidade de Sara, e você busca realizar isso em favor dela, ora, você vai ser uma pessoa extremamente feliz, porque uma mulher bem amada, uma mulher, entendeu, bem cuidada, uma mulher que tem toda a atenção, e esse amor alcança a vida dela, ora, é uma mulher menos ranziza, menos depressiva, menos goteira, percebe? Por isso que a Bíblia diz, marido, ame a sua mulher. Pedro, cá para nós, mulher não nasceu para ser compreendida, mulher nasceu para ser amada. Percebe? Se você amar, você vai vencer todos esses obstáculos. Então traz essas verdades para a vida de vocês, para vocês alcançar esses melhores resultados. Por isso, vivam por valores e princípios, e não só por regras. Então, Pedro, aprenda a amar Sara, apesar das qualidades dela. Sara, aprenda a amar Pedro, apesar das qualidades dele. Aí você está pensando, pastor, não é aprender a amar apesar dos defeitos? Não, eu estou dizendo apesar das qualidades. Isso aqui é proposital. Percebe? Sempre amamos algo e não alguém. Então, esse é um ponto extremamente importante. O amor de Deus, que é o amor ágape, ele ama alguém e não algo. Vai além do corpo e da alma. Ele toca o espírito, onde está o eu oculto. Se nós amarmos, se esse é o grande problema, se a gente ama só o corpo, é o amor eros. Daí vem a doença, a velhice, e o amor perece junto, porque a gente amou o corpo, percebe? Se amarmos o discernimento do outro, da sua sinceridade, a coragem, o romantismo, esse é o amor filéu, e se isso se acabar, o que sobra? Então é um ponto de reflexão quando você fala da maturidade do amor. Se vocês amarem a aparência ou as qualidades, você vai perceber que isso coloca vocês em risco, pois sempre haverá alguém mais bonito, sempre haverá alguém mais interessante. É por isso que existe o contrato. Eu prometo diante de Deus, Sara, que daqui para frente, toda mulher mais bonita que você eu encontrar, eu já de antemão abro mão dessa preferência para ficar com você. O contrato diz isso. Pedro, a Sara está dizendo, a partir de hoje, todo homem mais interessante que aparecer na minha vida, eu abro mão deles para ficar com você. Percebe? Essa é a maturidade da construção dos relacionamentos. Então não ame o seu cônjuge só porque ele é bom ou belo, mas para torná-lo bom e belo por dentro e por fora. Não ame por causa do físico, pois ele tende a definhar. Não ame pela admiração, pois pode haver uma desilusão. Ame apenas. Percebe? O tempo não acaba com o amor sem explicação. Eu amo. Decidi amar. Escolhi amar. O amor fraco diz, eu te amo porque preciso de ti. O amor forte diz, eu preciso de ti porque te amo. Percebe a diferença? Isso é construído. Percebe, Pedro? Percebe, sabe? Isso é construído. Por que que as pessoas têm muita dificuldade de dar continuidade ao relacionamento? Por causa dessa maturidade. Então, quando essa maturidade não vem na construção dos relacionamentos, é que vai vir as frustrações. Porque as pessoas, elas vivem um mito. E o grande mito hoje na mente das pessoas é que o amor
ele mantém o casamento, e isso não é verdade. O amor leva ao casamento. Quando vocês casam, é o casamento que passa a manter o amor. Todo casamento que vive sem esses princípios que eu li aqui, sem misericórdia, com julgamento, com condenação, sem perdão, sem diálogo, sem companheirismo, percebe? Esse amor tende a definhar com o tempo. Agora, onde todos esses valores estão ali sendo respeitados e construídos e solidificados, a tendência desse amor é crescer. Não importa se é 1, 2, 10, 20, 50 anos de casado. Sempre foi construído em respeito, em maturidade, em consideração, sabendo ouvir, sabendo falar, sabendo ficar calado, entendeu? Valorizando o que um é e que tem. Então isso é o ponto importante. Então aprendam a morrer para si se quiserem viver para o outro. E a lição de como viver não está nas escolas ou nas universidades. Vivam cada dia como se fosse a primeira vez, que não se fosse a primeira vez, mas a última, com intensidade, percebe? Valorizando todos esses momentos. Nós só vivemos intensamente como tomamos consciência da brevidade da vida e da transitoriedade das oportunidades. Então, faça da vida de vocês e dessa oportunidade a grande oportunidade que vai fazer vocês construírem uma família de fato até o tempo que Deus permitir da vida de vocês na terra. Por isso, no casamento, vocês precisam entender que mais do que entregar o corpo, é preciso entregar a alma. Percebe? Mais do que dividir a cama, é preciso dividir o coração. Mais do que receber o outro, é preciso dar a si mesmo. Mais do que sentimento, é o compromisso. Ele vale mais em todos os contextos. Mais do que o romantismo, é a responsabilidade. Embora todas essas coisas sejam necessárias, importantes, e faz toda a diferença. Percebe? Também no casamento nós precisamos entender que mais do que a solidão é a aplicação do companheirismo. É por isso que a Bíblia diz, é melhor serem dois. Porque se um quiser resistir contra um, os dois resistirão. Fala de cumplicidade. Então isso é extremamente importante. Mais do que individualidade, é o sentimento de pertencer. Percebe? Às vezes as pessoas estão casando dizendo, você vai casar, você vai perder sua individualidade. Não, eu vou ter alguém comigo agora para ser cúmplice, para dividir a vida. Então isso faz toda a diferença. Mais do que prisão, é a liberdade da intimidade. Percebe essa liberdade de você ser íntimo, de encontrar alguém para viver ali, a portas fechadas, na intimidade que vocês falam e relacionam e compartilham seus segredos, os seus defeitos, sabe, as suas carências, as suas limitações. O casamento proporciona isso. Mais do que submissão, é o prazer compartilhado. É frustrante para quem conquista e não tem para quem deixar, não tem com quem compartilhar. Mais do que deixar amizades, é você agora se tornar um amigo inseparável. Por isso que esse é o ponto importante do casamento. Agora, qual que é o grande problema quando eu falo com vocês sobre essa questão? É que essa palavra que eu estou falando aqui, Jesus está ensinando aos seus discípulos: sejam misericordiosos. Se tem um lugar que para quem está construindo um relacionamento e quer manter uma vida dois, e quer fazer essa vida valer a pena, e envelhecer dentro dela com filhos, com netos, com bisnetos e com qualidade de vida,
A misericórdia é extremamente importante. Então, você ser misericordioso é você ser igual a Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele não tem amor, Deus é amor. E quando você, Pedro e Sara, vocês têm a imagem e semelhança de Deus, então vocês têm esse amor. E essa misericórdia, que é ter dó de coração, é sentir o que o outro sente. É você entender o contexto da benignidade, é se colocar no lugar do outro. Então, esse é o ponto, sejam misericordiosos. Ele está dizendo aqui, não julguem, e vocês não serão julgados. Ora, quer um ambiente mais propício para o julgamento do que o casamento? Porque as pessoas, a sociedade, ou muitas das vezes a família não sabe o que o casal vive no âmbito da intimidade. E o maior problema, Pedro e Sara, que a gente vê dentro do contexto do casamento, sabe o que é? Chama-se abuso da intimidade. Porque fala o que vem na boca, julga, critica, sabe, condena. Então essa é a grande questão, isso é bíblico, isso é para casamento. Então ele está dizendo, não julguem, não condenem. Ele está dizendo, perdoem. Por que a Bíblia diz isso? Porque é dentro desse contexto da intimidade, da proximidade, é que os erros podem se tornar evidentes. Você está entendendo? E é justamente, o perdão só existe por causa do defeito do outro. Então, quando vocês conseguem entender isso traz a consciência de que vocês não vão casar com pessoas perfeitas. E vão ser tolerantes com os erros, com as limitações, com o aprendizado. Percebe? E isso torna a gente mais humano, para a gente se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sofrer, de repente, o que o outro está sofrendo. Porque às vezes a gente é muito autoritário dentro dos nossos direitos, quando a gente está certo, percebe? Por isso que a instrução de Jesus é o seguinte: aquele que humilha será exaltado. Pensa aí isso dentro do casamento. Se você tiver errado, Pedro, num contexto entre você e Sara, você já está humilhado pelos seus próprios erros. Mas quando Jesus fala, aquele que humilha será exaltado, é quando você está certo, você tem a razão, você tem o direito, você abre mão do seu direito em detrimento do outro. Porque o que Jesus está falando é que Ele que exalta. Percebe? Ele que traz toda a resposta e o contexto de bênção para a vida a dois. Agora, se você quer ser feliz só um momento, você pode vingar todos eles. Agora, se você quer ser feliz a vida toda, perdoa. É simples assim. Mas a gente lê nesse texto, aí ele fala assim: deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Ora, quem vai dar isso para vocês? Percebe? Às vezes a gente traz para a nossa vida um contexto de que Deus é que vai fazer as coisas. Aí, quando você vê Jesus falando, você fala, então Deus vai fazer. O que Jesus está falando aqui, que o casamento ele vai fazer isso na vida de vocês. Pelo fato de vocês terem sido misericordiosos, não julgarem, não condenarem, não perdoarem, dê o seu melhor, entendeu? Vocês vão colher isso é plantação. Então, esse é o grande ponto importante. Quando a gente quer casar, a primeira coisa que a gente precisa encontrar é a pessoa certa. Depois que a gente casa, a gente precisa ser a pessoa certa. E sabe o que é interessante do problema do casamento, Pedro e Sara? É que a gente pode despertar o melhor ou o pior no outro. Percebe isso?
Às vezes, uma palavra, às vezes um olhar, um desprezo, uma indiferença, um silêncio. Percebe? E isso é uma coisa muito forte dentro dos relacionamentos. Então, o que Jesus está falando aqui é um princípio para abençoar a vida das pessoas. E aqui eu estou aplicando na vida de vocês. A medida que usarem para medir, também será usada para medir vocês. Ou seja, a medida que você usar para medir Sara, vai ser usada para medir você. E no final, quando vocês dois forem fazer essa avaliação e essa medição final, vocês serão os grandes favorecidos. Essa é que é a grande questão do casamento, porque o casamento, ele é um jogo, onde os dois podem perder ou os dois podem ganhar. Percebe? Então, se vocês fizerem tudo aquilo que está orientado e aquilo que é o plano e a vontade de Deus, vocês serão os grandes beneficiados, vocês serão os grandes vencedores, porque vocês vão colher os melhores resultados. Então, eu quero deixar essa palavra para o coração de vocês, que sirva de alerta, de ajuda, de instrução. E dentro desse contexto, eu falo como pastor, amigo de vocês, da família, pastor da família, e também falo como um profeta de Deus. Dentro desse contexto, vocês vão colher o de melhor e vão envelhecer juntos. Essa é a proposta de Deus. Amém? Que isso seja verdade na vida de vocês, em nome de Jesus. Nós vamos ter agora a entrada da porta-aliança. Meu bem, me dê a sua mão. Ao entrarmos juntos na embarcação, do outro lado do mar, além do que o olho vê, com vento em nosso favor, não temos o que temer. Tempestades certamente irão nos alcançar, longe no alto mar, sem uma estrela nos guiar. Mas a calmaria virá, com águas tranquilas em mãos, a luz que dá nome à manhã. Mais perto estaremos do lar. Boa noite, com a paz do Senhor Jesus Cristo. É honra para mim, viu, com Sara, com a Sarinha, né? É honra para mim. Pedro, muita honra para mim também. Está abençoando esta aliança, abençoando, porque vocês já são abençoados. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que vocês me deram de abençoar vocês. É muita honra para mim, para a pastora Hilda. E falando sobre aliança,
vocês têm na família, do lado do Pedro eu não conheço muito, mas do lado da Sara eu posso falar com mais precisão, que os bisavós, aliança, os avós, aliança, os pais, aliança. Então vocês têm na família referência de aliança. Pastor Israel, pastor Iracema, aliança. Pastor Francisco e pastora Hilda, aliança. Isso é muito importante. Deus fez aliança com o povo. O pastor Israel falou aqui sobre o cordão de 3 pontas. Deus jamais quebra. Então, quando Deus fez aquela aliança com o povo de Israel, Ele não quebrou. Não quebra. Deus não quebra aliança. Já é um ensinamento para nós não quebrar aliança com o cônjuge. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante. E eu louvo a Deus porque a gente pode ver que essas alianças, elas não têm ponta, não tem começo, não tem fim. É uma aliança que foi deixada como símbolo. Mas esse símbolo é um símbolo invisível. É um símbolo invisível, porque pode ver que em alguns trabalhos, aqui em Anápolis mesmo, pessoas que congregam conosco trabalham em algumas empresas que não pode entrar com aliança nos dedos. Tem que tirar a aliança. Então, por isso que, mesmo ela não estando no seu dedo, Sarinha e Pedro, mas está dentro do seu coração. Está dentro dos corações da gente. Né? E quando a gente usa essa aliança, é para provar que você tem uma dona. Ah, mas ela não é minha dona, não. É dona sim. Ela que comanda, meu filho. Foi falado aqui já, é ela que comanda. E quando você coloca essa aliança no dedo, opa, essa moça bonita ali, mas é casada, a aliança no dedo. Então, é bom, só se for precisão mesmo de tirar. Mas se não for, para que tirar, né? Para que tirar? E eu quero orar nessas alianças, Pedro. Eu quero orar. E eu queria que você, Pedro, abrisse sua mão, por favor. E você coloca as mãos aqui, em cima das mãos dele. Pode ser só uma só. Pedro, coloca essa aliança lá agora. Aí, coloca lá também, por favor. Coloca de pé, todos de pé, por favor. Nós vamos estar orando para Deus abençoar essas alianças. Abençoar essa aliança. Pedro, Sara, se depender das minhas orações, vocês serão muito felizes. Muito, muito mesmo, meu filho. Você sabe que eu te amo muito a Mansara. Se depender das minhas orações, vocês serão muito felizes. Só lembrando sobre as alianças, desde quando vocês começaram a namorar lá na igreja, né? Vocês já começaram a fazer essas alianças. Começaram a fazer planos e projetos. E eu louvo a Deus, porque vocês foram abençoados ali. Você foi abençoado com esposa, né? E a palavra de Deus diz que quando a gente encontra uma esposa, Pedro, encontra uma joia, encontra um diamante, encontra bênção de Deus. E da mesma forma, quando você encontra um marido abençoado como Pedro, né? Eu posso falar que eu sou pastor de vocês e talvez algumas pessoas que não sabem tanto sobre vocês como eu sei. Fiéis com Deus, fidelidade com Deus. Isso é muito importante. Minha mãe sempre falava que, meu filho, presta atenção, tem fidelidade com Deus, pode casar tranquilo. Pode casar tranquilo, viu, moçarinha? Então, você já se conhece, né? Não precisa nem falar sobre isso, né? Vamos orar pelas alianças. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está essa aliança, meu Deus, essas alianças, e eu quero pedir ao Senhor que abençoe, meu Deus, esse voto, meu Deus amado, que na qual eles estão fazendo aqui. Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue abençoando. Agora, nessa nova etapa da vida deles, meu Deus, foram falados aqui sobre perdão, foi falado aqui sobre companheirismo, meu Deus, foi falado sobre amor. Eu posso dizer com toda certeza, meu Senhor amado, que o Pedro e a Sara serão felizes porque tem um amor ágape, o amor que vem do Senhor, que é o próprio amor.
E nós te louvamos, meu Deus, porque eu sei que a partir deste momento, meu Pai, nessa nova etapa da vida deles, o Senhor vai realizar todos os sonhos deles, meu Pai. Todos os sonhos, porque são fiéis a Ti. São fiéis a Ti, Senhor. E eu quero te pedir, como ministro da Tua palavra, meu Deus, abençoa eles. Não saia de perto deles. Aos planos e projetos deles, meu Pai, a partir do momento que eles saírem daqui hoje, abençoados, meu Deus, esteja com eles, esteja abençoando, esteja guardando a saída, esteja nos projetos, nos sonhos, esteja abençoando, meu Pai. Espírito Santo, até a 4ª geração desse casal. Em o nome de Jesus eu abençoo estas alianças, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Me dê aqui, Pedro. Deus abençoe. E eu quero... Então vamos fazer aqui eu escrevi aqui algumas coisas aqui, mas é uma meia hora só, viu, Sansarino? É rápido. Pode sentar. Obrigado, viu? Eu vou ser primeiro, viu, Pedro? Pode pegar, meu filho. Pode pegar a sua aliança dela. Com essa aliança, eu te recebo por minha esposa e prometo ser feliz, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Pode colocar. Irmã Sara, agora é com você, minha filha. Com essa aliança, eu te recebo por meu esposo e prometo te fazer feliz, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e todos os dias da minha vida. Amém. Amém. Irmã Sara, irmão Pedro, que Deus continue abençoando a sua vida, meu filho. Você sabe que pode contar com a gente, sempre. Conta sempre conosco. O que foi dado para mim fazer está feito. Mas eu quero abençoar ainda no final, viu? Vocês vão falar agora os votos, né, Pedro? Tá bom. Não tem como não começar os meus votos sem agradecer aquele que preparou e proveu tudo para esse momento tão lindo. Cada detalhe desse dia mostra o amor de Deus por nós, o cuidado e a provisão dele. E hoje, no dia mais importante das nossas vidas, passa um filme na minha cabeça. Eu cresci vendo um amor tão verdadeiro dos meus pais e sendo ensinada a fazer uma lista com as características do meu futuro esposo. E eu acredito que a nossa história começou quando eu tinha 13 anos. Eu não te conhecia, mas nessa idade eu fui em um acampamento e foi falado sobre relacionamento. Nesse dia, eu fiz um compromisso com o Senhor, de que eu esperaria o momento e a pessoa certa, sabendo que Ele sabe o que é melhor para mim. Quando eu te conheci, eu não tive dúvida de que o melhor é você. Você não é só um presente que Deus me deu, mas é prova do amor, do cuidado dele por mim. É a revelação da graça de Deus na minha vida. Te conhecer, Pedro, foi muito além do que eu orava, muito além do que eu imaginava. Eu não esperava que alguém pudesse me fazer tão feliz. Você me impulsionou a viver o melhor em Deus que eu jamais tinha vivido.
Me incentiva a conhecê-lo mais. Me dá força e apoio para vencer minha timidez e cumprir a vontade do nosso Pai. Sua loucura por Jesus me desafia a ser mais corajosa. Você acredita e sempre reafirma o meu potencial e me faz sonhar bem mais alto. Como é bom aprender com você, com a sua fé, com a sua coragem. Obrigada por ser quem você é, por carregar uma história tão linda e por ser minha segurança. Eu estou ansiosa para viver todos os dias da minha vida ao seu lado, construindo tudo juntos e aprendendo um com o outro a se parecer mais com Jesus e ansiar o dia em que Ele virá nos buscar. E até esse dia chegar, eu prometo te amar, respeitar, te auxiliar, ser sua amiga, companheira, confidente, sonhar com você, cuidar de você e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Afinal, Ele não só une pessoas, mas une propósitos e viveremos para cumpri-los. Esses votos são perante Deus, você, nossa família, nossos amigos, e eu prometo cumprir eles para todo sempre. Te amo. Bom, amor, não há como iniciar falando do amor de Jesus. Ele é fiel, amoroso e tão bom. Nós somos frutos dessa fidelidade, amor e bondade. Se estamos aqui, foi porque Ele sempre foi o nosso guia. Ele me apresentou você em uma reunião de oração. E como diz o seu salmo preferido, Salmo 139, antes que qualquer palavra eu falasse, Ele já conhecia. E como te pedi para Deus em oração. E algumas semanas se passaram. E a coisa mais incrível aconteceu. Você me deu uma cantada. Um dia sem mim, não aguentava de saudade. Mas hoje, quando estamos distantes, há poucos minutos não aguentamos mais saudade. Para mim, alguns anos atrás seria difícil dizer isso, mas eu te amo muito mais que o Flamengo. Você é muito mais completa que o Arrascaeta. Em você, só vejo amor. Você transborda amor. Você é carinhosa. Você tem uma paixão enorme por Jesus. Você é forte e chorando ao mesmo tempo. Você é suporte. Quantos momentos difíceis passamos, mas nossa base sempre foi Deus, o nosso Deus, Jirê, o Deus de provisão. Lembra que eu dizia que escreveria os votos um dia antes, para que nesses votos contassem os milagres e a provisão de Deus. Por fim, nos tornamos hoje uma só carne, uma família. E por você eu me tornei imparável, lutador, sonhador, um homem melhor. Minha alegria é ver seu sorrisinho. Isso me impulsiona a buscar para você todo o melhor. Sou grato por todos os momentos que passamos. Afinal, até hoje são 1.663 dias. Seria um marido que honra a Deus com palavras e ações. Te amarei como Cristo amou a igreja. E, se necessário, doando tudo de mim, conduzindo nossa casa aos pés da cruz, pois somente lá encontramos o nosso refúgio. Eu te amo, Sara. Amém? É muita emoção, hein? Glória a Deus, isso é muito importante. Graças a Deus. Então, Pedro e Sara, como ministro da palavra, como ministro do Senhor, perante Deus, perante as testemunhas, perante os pais, perante a igreja, eu declaro marido e mulher. Pode beijar, não?
A nossa irmã está pedindo para todos permanecerem no lugar, vai fazer umas fotos, né? E vai ter o final com o pastor Israel. Tá bom? You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in freedom. This is real love. This is real love. In your heart, I'm found. I want you. I want you. You won't let me down. You got me. You got me. His love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, not being my control, I'm in control. You're pulling me closer and closer, hold my heart to the very end. Jesus, I'm found in freedom. This is real love. This is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Yeah. Sinto por você, o que eu sinto ao te ver, mas Eu vou tentar, eu vou continuar tentando, eu vou tentar pôr em palavras, traduzir meu coração. Mas é clichê dizer que você é especial pra mim, é tão Clichê dizer que eu não vivo sem você. Você merece mais, muito mais. Você merece poesia mais bonita, merece o melhor dos meus dias, Você merece mais. que meia dúzia de palavras que todo mundo diz. Você merece que eu viva Pra fazer você feliz. Meu amor, não importa o que teremos que
cansei de procurar. Ainda estou tentando achar um presente pra te dar que possa demonstrar todo o meu amor. Clichê, tira só o que o dinheiro vai comprar. É tão clichê te dar alguma coisa pra daqui um tempo você se esquecer. Você merece mais, muito mais. Você merece a poesia mais bonita, merece o melhor dos meus dias. Você merece mais. Que meia dúzia de palavras que todo mundo diz. Você merece que eu viva pra fazer você feliz. Você merece mais, muito mais. Você merece a poesia mais bonita, merece os melhores dos meus dias. Você merece mais. E meia dúzia De palavras que todo mundo diz. Você merece que eu viva pra fazer você feliz. To speak your name, we lift our eyes to your words and to your beat. Where we walk, there you'll be with fire in our eyes. Our lives are light, your love untamed is blazing out the streets with you. Forever bright, your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. Shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. My life is shining to me every day.
E convosco farei uma aliança eterna. Os vossos filhos serão conhecidos dentre todos os povos, e os vossos descendentes dentre todas as nações. Todos os que vos virem vos reconhecerão como família abençoada pelo Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante seu rosto e vos dê a paz todos os dias de vossa vida. My friends keep saying I'm changing, I'm different now. They wanna know where I'm not, they want the truth. So I told them if you're freedom Friday, come to youth and me. Leave your best right at the door, you won't be alone. Give me a new heart, your reality. Living for the one to set me free. Giving me a vision, better than a dream. You ain't gonna wake me up at all. You turn my life right upside down. You set my feet on higher ground. Now I'll never be the same. It's not a phase. I'll never be the same. My heart's forever changed. I know they owe me, it's over and buried in the grave. I don't care what they say, cause I'll never be ashamed of this love that saved me 180, the type that's never fade me. So now throw up your hand if you know it, then I'll go ahead, call up your friends. Cause we out there on the Friday where it began. And if you owe it all to Jesus, go do the day. 1, 2, 3, 4. You are the reason for life, and every time I lose, you're taking hold of my heart, and there's a diamond that you love is unexplainable, phenomenal. And when it crosses, that is nothing but a miracle. So tell me, how could I ever turn away from you? When you always been the way, the life and the truth, giving me a new heart, your reality, living for the one to set me free, giving me a vision better than a dream. Lunch dates and coffee breaks, Tuesdays and random days. It's how we spend the worst days of our lives. Your sister doesn't like me much. Your father thinks that I'm a nut. Your son and daughter just don't wanna choose. Think it's time to get away and see. There's a big old world and it's calling you and me. Seattle's cold and I don't like New Orleans. There's a place I know would fit for you and me. Let's go to Carolina. We could start a new life. Already my best friend. Don't you be my new wife? I don't like living. You don't have much to trust in. You're scared to love again. I don't wanna miss a blessing. In Carolina, Carolina. The weather's nice and the leaves still turn. We can settle down and the kids can learn that home isn't a place but a feeling. There's American pride and Southern charm, Sunday school and lots of arms. We can spend the rest of our lives. Let's go
Carolina, we could start a new life. You're already my best friend, but don't you be my new wife. I don't like living, you don't have much to trust in. You're scared to love again, I don't wanna miss the blessing. Carolina, 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 Carolina. Truthfully, I don't care what you do, what you wear. If I catch you drinking coffee from my cup, 'cause when you look me in the eyes, my whole world stops inside. I can't see myself anywhere without you. Let's go to Carolina, we could start a new life. You're already my best friend, but don't you be my new wife. I don't like living, you don't have much to trust in. You're scared to love again.